Muito bem, agora, a partir de agora, mais uma sabatina do seu Atos no Rádio. Estamos recebendo os candidatos à prefeitura de cidades da nossa região. A gente lembra sempre, todos os dias, o Jornal Atos gostaria de fazer sabatina com os candidatos de todas as cidades com nossa cobertura. O tempo é escasso, então estamos focando Lorena, Cruzeiro, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista. E hoje voltamos a receber o candidato da cidade de Guaratinguetá. Estamos com Regis Yazumura. Regis Yazumura já foi vereador, vice-prefeito atualmente, também trabalha na saúde. Regis Yazumura, que é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ele é do PL. E o Regis está aqui como o candidato, aliás, tem como seu vice João Vaz, do União Brasil, e está aqui como candidato do partido do prefeito, do grupo do prefeito Marcos Soliva, para a gente seguir com as nossas sabatinas agora com foco na terra de Frei Galvão. Só lembrando a você de casa, só lembrando a você que está acompanhando o Atos no Rádio, o pessoal da Transvale, sabatina tem uma duração prévia de 22 minutos, são 20 minutos para uma conversa, para perguntas e respostas com temas como saúde, educação, cultura, economia, gastos públicos, infraestrutura, atendimento, obras e um último tema que a gente fala sobre política e também da persona aqui do nosso entrevistado. A Bruna está colocando aqui pra gente o horário, os 20 minutos cronometrado, o Edinho também, e pra gente poder começar, mas antes disso, só um segundinho. Primeiro, obrigado pela participação, Regis. Eu agradeço, Francisco, os ouvintes, a toda a equipe técnica aqui dentro, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo, uma sabatina muito legal. Muito bem, agora sim, vamos lá? Vamos começar pela saúde, candidato. Após a criação e a entrega da UPA, né, e a criação desse complexo junto à Santa Casa, isso elevou o atendimento de Guaratinguetá na saúde, mas ainda há algumas questões, entre elas focadas na situação de exames e nos postos de saúde. Qual que é o planejamento para qualificar a saúde? Bom, vamos lá. A UPA ela veio num momento importante, primeiramente como um hospital de campanha. E tem um dado importante, Francisco. Enquanto hospital de campanha, nós não tivemos nenhum óbito na UPA. As pessoas não sabem. Foram em hospitais que foram depois encaminhados pacientes, mas foi a grande obra da nossa gestão em relação à saúde. Hoje Guará tem 121 mil habitantes, último dado do IBGE, e nós temos 198 mil cartões do SUS. É isso mesmo, 121 mil habitantes e 198 mil cartões SUS. A nossa região, então, usa a UPA de Guaratinguetá. Em torno de 30% a 40% dos atendimentos que acontecem lá são de cidades vizinhas. E o grande objetivo nosso, da nossa gestão, foi primeiro resolver o problema da urgência e emergência. Antigamente, o pronto-socorro de Guará era terrível. Eu sou um profissional da área da saúde, vivi muito isso. Pacientes ficavam em filas intermináveis lá fora, não conseguiam chegar dentro da urgência, pessoas deitadas em corredores, a gente tinha esse desafio. E a UPA, ela veio ao encontro dessa grande necessidade de urgência e emergências na nossa cidade. E com a UPA a gente aprendeu muito, muito mesmo, em relação a protocolos, né? Hoje nós temos o protocolo de trombólise, é o único da região, onde paciente com AVC, infarto, a chance de vida dele é muito grande. Antigamente, antes da UPA, índice de mortalidade de 8% a 12%. 100 pessoas que entravam na UPA, 12 morriam. A gente passou para 0,65%, menos de 1%. Então, esse protocolo de trombólise, né, o nosso prontuário eletrônico, onde eu tenho o histórico de todo o paciente de Guaratinguetá num único lugar, isso facilitou bastante a nossa urgência e emergência. E hoje o grande gargalo da saúde pública são as especialidades. Mas em Guaratinguetá a gente faz 8 mil consultas por mês e 85 mil exames, dentre sanguíneos, de imagem e outros tipos. E o grande segredo da saúde agora em Guaratinguetá é resolver esse problema, já que nós já reformamos 83% dos 27 equipamentos de saúde que a gente tem em Guaratinguetá. São 18 postos de saúde, 17 o que nós vamos entregar agora, que é do bairro Santa Luzia. E hoje se me pergunta, Regis, qual é o grande problema? Medicina de especialidade. Hoje um médico neurocirurgião, por exemplo, vascular, que ganha aí 100 mil na rede particular, privada, dificilmente ele vai atender no SUS. Isso é um problema de Lorena, Guará, Cachoeira, sim. São Paulo, Rio. Então o que nós vamos fazer? A terceirização das consultas médicas, já que hoje os 543 funcionários da saúde
presta um serviço de excelência. Eu quero render aqui aos nossos funcionários da saúde os meus parabéns e a minha gratidão e agradecimento, né? Mas a medicina de especialidade realmente está sendo um grande problema. Então nós vamos terceirizar, e já começamos, viu, Francisco? Abrimos o credenciamento recentemente, já estamos contratadas 5.000 consultas de clínico geral, então a fila andou bastante, e um dos grandes problemas era a neurologia e a neuropediatria. Hoje o diagnóstico do espectro autismo está muito difícil, e só o médico, no caso aqui, eu estou como candidato, só o médico neuropediatra é capaz de dar esse diagnóstico com precisão. Então nós temos uma demanda reprimida gigante, inclusive a gente vai conseguir até um censo do autismo em Guará, saber exatamente quantas crianças sofrem do espectro, né? E o médico neurologista começa agora em setembro, né? Do neurologista adulto e o neuropediatra. Então, o nosso grande objetivo dentro da saúde vai ser a terceirização do serviço de consulta médica, né? Porque, graças a Deus, o restante funciona. Muito bem. Vamos passar para a educação, que também é outro, né, lógico, prioridade. Como é que o senhor planeja a qualificação daquilo que está sendo apresentado hoje? Com relação às dificuldades, o senhor consegue fazer uma triagem e como projetar o atendimento nessas dificuldades da educação? Consigo. Gosto muito da educação de Sobral, que hoje tem o maior IDEB do Brasil, junto com o Pará, em torno de 7,7. Guará, nos anos iniciais, né, que a gente fala, nós temos a educação básica, infantil, educação infantil até o ensino médio, estamos nos anos iniciais em 6,4. Então, nesse quesito, avançou bastante a educação de Guará, tanto que a gente passou, Francisco, da 19ª posição da região do Vale do Paraíba, né, metropolitana, para a 3ª melhor posição do IDEB. E tínhamos uma demanda reprimida de creches, né? E na nossa gestão nós construímos 10 novas creches e agora vindo a 11ª, né? Que com o apoio do governo federal, né? Que tem um mérito, o novo PAC, mas vai ser a 11ª. E nós ofertamos 1.000 vagas em Guaratinguetá de creche, então foi um avanço fantástico, né? E estamos usando hoje aplicativos que têm ajudado bastante na questão da educação. Porque a educação ela precisa ser lúdica, né? A gente precisa trazer as crianças para dentro desse contexto. E vamos passar de 54%, hoje nós temos 54% das escolas já em período integral. E, né, a gente vê os modelos, os países que desenvolveram bastante, os municípios que estão crescendo com a educação. Então nós temos grandes planos, né? HTPC online, os professores que estão me ouvindo sabem do que eu falo, né? O HTPC, eles demanda muito tempo do professor, né? Lousa interativa, Google for Education, grandes plataformas. Vou diminuir o número de projetos. O professor tem que ficar na sala de aula e fazer o feijão com arroz. O aluno ele precisa ser alfabetizado na idade certa, né? A gente tem vindo alunos indo acompanhado em várias situações, o aluno que vai para o ensino médio com dificuldade de interpretação de texto. E o que Sobral fez foi isso, né? Simplesmente isso, né? Com o ensino lúdico, né? Uma questão de meritocracia com os diretores, feito avaliações periódicas e até mesmo, né, dá alguns benefícios a mais para as escolas que conseguem atingir o maior nota do IDEB, né, com bens aí, com financeiros ou não, né? Você pode aí, por meritocracia aí, ajudar os professores, os nossos diretores, e Sobral faz isso com maestria. E sou a favor da escola cívico-militar, né? Hoje, sabe que uma das melhores escolas do mundo, tá tendo uma votação nesse momento, é uma do Ceará, perdão, de Manaus. E essa escola é uma escola militar, né? Então eu acredito e gosto muito do modelo da escola cívico-militar, tenho orçado isso, tem deputados, partido PL, que é a favor da escola cívico-militar, né? Nós já temos acordado ajuda nesse sentido para Guaratinguetá. Inclusive a rede estadual já pulando para isso, né? Infelizmente a rede estadual, nenhuma escola estadual se interessou. Em Guaratinguetá. Infelizmente. Muito bem. Vamos falar sobre economia. Guaratinguetá tem no turismo uma das maiores possibilidades de se alavancar como na sua questão econômica pela situação do Frei Galvão. Como o Guaratinguetá pode utilizar melhor o turismo na questão dos negócios, já que tem, por exemplo, uma infraestrutura e espaço muito maior do que uma Aparecida, né? Como a cidade de Guaratinguetá, na possibilidade de um governo do senhor, pode projetar melhor
o negócio e o turismo? Bom, a grande mola propulsora do turismo em Guaratinguetá vai ser o turismo de entretenimento, já que estamos numa região entre Canção Nova, Cachoeira Paulista, e a Basílica de Aparecida, que recebem de 12 a 16 milhões de turistas por ano. Isso é um marco que qualquer investidor vê com muito bons olhos. Então é muito atrativo que esse turista aumente o ticket médio em Guaratinguetá. Que ele vai e gaste, durma em Guaratinguetá e compra em Guaratinguetá, isso chama ticket médio. Tá? Então eu já tenho desde 2019 conversado bastante, né, com empresários, inclusive investidores internacionais no ramo de entretenimento. Para que a gente chegasse a esse ponto, trabalhamos muito a malha viária de Guaratinguetá. Hoje a Avenida S é uma nova realidade, a duplicação da Alberto Barbeta e 200 ruas pavimentadas. Estamos facilitando bastante a chegada da Via Dutra até o Santuário de Frei Galvão. Inclusive da Avenida S teremos um acesso ao Santuário de Frei Galvão. Francisco, em um único mês agora de janeiro de 2024, o santuário recebeu 922 ônibus de turismo. Isso é um marco para a cidade, né? Então, eu vejo como grande mola propulsora o turismo de entretenimento, parques aquáticos, parques de diversão, parques temáticos e também o turismo religioso. Então, a gente vem preparando toda a cidade para esse momento, inclusive com o nosso plano diretor, lei de zoneamento, aumentamos a área urbana, porque a gente sabe que junto vem a rede hoteleira, tá? Então vai ser aí, não digo para o futuro, já é. Né? O grande investimento em economia é o turismo religioso, né? De 2020 a 2024, só para você ter uma ideia, em Guará teve 42 mil contratações. E segundo dados do CAGED agora de 2023, nos 11 primeiros meses, de janeiro a novembro, nós tivemos 10.512 contratações. E entre empregados e desempregados, ficamos com a margem de 1.503. Isso foi a maior da região do Vale do Paraíba, né, de todos os municípios da região. Então nós temos essa vocação turística e nós vamos trabalhar. Por isso, a malha viária de Guaratinguetá, né, a gente está melhorando bastante. Hoje temos 137 placas de informações turísticas na cidade e está aí a nossa grande vocação. E na geração de empregos ainda, mas para a gente falar sobre indústria, como Guaratinguetá pode voltar a ser foco de novo, aliás, de ampliar o seu aspecto industrial, ter uma AGC que veio na década passada, é possível hoje? É possível. Uma nova AGC? O grande problema do nosso polo industrial 1 e 2 era a regularização fundiária. Você acredita, Francisco, que o nosso polo industrial não era regularizado? Então a parte documental atrapalhava bastante. A internet ali era de uma qualidade muito inferior. Então o empresário vai emitir uma nota fiscal eletrônica, precisa da internet. E nós fomos resolvendo gradativamente essas questões, né? O polo industrial hoje, já é regular, então agora a gente vai poder entrar com obras de infraestrutura, que você bem sabe, né? E o ouvinte também sabe, bairros irregulares, você não pode fazer obra de infraestrutura, pavimentação, guia, sarjeta, então a gente era impedido. Então a gente vai trabalhar a questão também, né, da malha viária, do polo industrial 1 e 2, 1 e 2 em fase de regularização, e só a título de informação, na nossa gestão, desde 2017 a 2024, foram 2 bilhões de investimento da indústria. Nós temos a AGC hoje fazendo a terceira planta, que vai fazer vidros para carros elétricos, né? Nós temos a BASF também com grandes investimentos, a Liber, a Tecno, enfim, Guará também tem essa vocação, né? Hoje, no Vale Histórico, que se você levantar, é a cidade que tem as maiores indústrias da região. E nós vamos facilitar bastante, né? Nós, na nossa gestão, eu acredito muito no poder da indústria. Hoje o salário da indústria é 2, 3 vezes maior do que o do comércio. Além disso, hoje quem trabalha em indústria tem plano de saúde, então nós vamos facilitar bastante, né? Estamos vendo proximidade da Dutra para facilitar até áreas de doação. Hoje nós temos 2 áreas no polo industrial, né, que foram doadas, mas não atingiram a meta, que precisa atingir uma meta, né? Quem vai hoje usufruir do nosso polo industrial precisa ter algumas garantias para o município. Aqueles que não têm essa garantia, seja documentalmente, legalmente, não, a gente vai precisar fazer algumas mudanças significativas. Mas acredito também no poder da indústria. Muito bem. Candidato, vamos falar sobre transporte público. Guaratinguetá tem um grupo que já está há algum tempo aí entre indas e vindas, são 2 empresas em um único grupo, mas agora uma delas apenas segue num contrato longo, recentemente assinado.
mas que é alvo de uma série de reclamações. Primeiro, o senhor como vice, o senhor como candidato, está contente com o serviço prestado hoje e o que é preciso fazer para qualificar? Não estou contente, né? O transporte público em Guaratinguetá, da gestão do Júnior Felipe, Francisco Carlos, ele vivia de aditivos. Não tinha um contrato. Olha que absurdo. E quando você não tem um contrato, você não consegue cobrar a empresa. E, enfim, em 2019, né, fizemos então esse tão aí esperado contrato com a empresa. Quando a gente soltou o edital de concessão do transporte público, 20 empresas retiraram o edital. No dia da vistoria técnica, apareceram 7. E no dia do processo de licitação, é a empresa que está, somente uma empresa, né? Então, e esse contrato, ele rezava que teríamos em média 385 mil passageiros por mês. E logo em seguida veio a pandemia, caiu para 50 mil passageiros mês. Olha a discrepância. E hoje 120, média, 1.000 passageiros mês. Então, o transporte público sofreu muito com a demanda, não tem demanda. Então vai ter revisão contratual que é feita a cada 3 anos agora, e nessa revisão contratual, né, um dos itens que eu quero propor é para as linhas que não tem muita demanda, que se faça com vans ou micro-ônibus, a empresa pode terceirizar serviço do transporte complementar ou pagamento por quilômetro rodado. Mas com o número de aplicativos que a gente vê aí que subiu absurdamente, vai haver uma mudança na questão do transporte público. É irresponsabilidade falar em tarifa zero. Eu desafio, quem fala em tarifa zero não sabe o custo de uma operação. Eu sei, não vou falar para o candidato não ter esses dados, né? Mas eu tenho todos os dados antes de pandemia, pós-pandemia, o que é atualmente. Então, tarifa zero é difícil, né? Tem que ser pensada com muito carinho, porque cobertor curto, cobrir a cabeça descobre o pé. Você vai ter que tirar de um outro lugar, né? Mas estamos preparados para esse desafio, né? Que sem dúvida nenhuma, o grande desafio dos próximos gestores, saúde, transporte, segurança pública. E é isso. E o contrato foi por 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 5. Muito bem. Candidato, vamos falar sobre política, né? A eleição de Guaratinguetá, são 5 candidatos, mas a gente pode dizer que ela está tripolarizada, vamos dizer assim. E a criação do grupo da candidata Dani Dias, ela fragmentou um grupo que estava bem subformado, que é do grupo do prefeito Marcos Oliva. Hoje, alguns elementos que compunham o grupo de Marcos Oliva estão no grupo de Dani Dias. Como é que a campanha do senhor teve que se rearticular e como é que está sendo utilizar essa estrutura? Porque há quem diga que parte daquilo que foi feito, que tem sido feito no grupo, no atual governo, tem também sido colhido como frutos do lado de Dani Dias. Sim, é um grande desafio. E antes de entrar no ar, eu falei para vocês, nossa, eu estou tão em paz, é a 6ª eleição que eu participo, mas eu estou muito em paz. E esses rachas, sem dúvida nenhuma, quem ganhou foi o Júnior. Né? Essa situação aí teve um único beneficiado, é o Júnior. E o Regis teve que reestruturar tudo isso mesmo. Mas eu venho de uma campanha de deputado, com 0 de recurso. 40 mil votos, só em Guaratinguetá 23 mil votos. Por isso eu até indago a questão de pesquisas. Não estou falando que é falsa, mas eu indago bastante a questão de pesquisa, né? Porque eu ando nas ruas, né, e eu estou vendo a aceitação. A nossa gestão, Soliva e Regis, é muito bem aceita em Guaratinguetá. E as pessoas, elas pedem por essa continuidade. Então nós temos aí um grande fator positivo, né, na nossa campanha, que é a continuidade. Fizemos muito, 200 ruas, 10 novas creches, a UPA, receptivo turístico, enfim, foram muitas obras. Mas tem muita coisa para fazer ainda, por isso que eu estou me candidatando, né? Me candidato mais uma vez para dar essa continuidade. E eu defendo alguns valores que é o Deus, Pátria, Família, Liberdade. Inclusive até o nosso líder do PL Maior deve estar em Guaratinguetá. Nós estamos articulando, já veio o Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, já veio o senador Marcos Pontes, Michele está por vir. Então, além dessa característica de Guaratinguetá ser uma cidade conservadora, isso muito nos anima, e essa questão da cidade ser conservadora vem como contraponto do grupo ter sido dividido, né? Porque acredito eu que os outros candidatos não têm esse perfil conservador de direita, né? Quem realmente defende a direita somos nós. Então eu acho que isso veio como um ponto positivo, mesmo perdendo. Mas nessa subdivisão, o eleitor que via
esse elemento que o senhor está citando e aquilo que foram os feitos de Soliva, olha para o outro lado, para essa outra campanha, não podem identificar as mesmas linhas, e aí começa a avaliação ser em cima dos candidatos, das personas? Não vejo dessa forma. Guaratinguetá, as pessoas são muito politizadas. Hoje, qualquer roda de conversa que você para em Guaratinguetá, as pessoas diferenciam candidatos, conhece a história de cada um, né? Por conhecer histórico, eu fico muito tranquilo nessa questão do conservadorismo ideológico. O atual prefeito está encontrando algumas dificuldades que ele não encontrava antes, está encontrando algumas dificuldades nos últimos meses na Câmara, sim, inclusive com investigação, com situação de liberação de verbas para obras. Como é que o senhor articula na possibilidade de uma eleição garantir governabilidade numa Guaratinguetá hoje subdividida entre 3 fortes grupos? Bom, caso eleito, né, acabou esse pleito eleitoral, esse período, tem que chamar todo mundo para conversar, né? Eu tenho um perfil mais acolhedor, não guardo mágoas, apesar de ter sido o candidato mais atacado, acho que da história de Guaratinguetá. Todos viraram o canhão pro Regis, muitas fake news, muita mentira. E eu falo de novo, esses ataques só beneficiam um candidato na cidade, mas eu sou muito de aproximar as pessoas. Acabou esse período eleitoral, é uma nova fase, 2025 é um novo momento, e nós vamos conversar com os grupos políticos, porque essa divisão quem perde é a cidade. Né, os vereadores que votaram contra o Finis, do grupo da Dani Dias e do Júnior Filippo, impediram que a gente pavimentasse dezenas de ruas. Hoje a gente está vendo a pessoa no pó por causa desse tempo aí, absurdo seco, e se tivesse pavimentado, estaria melhor. Iríamos fazer 20 novas, reformar 20 quadras, né, na cidade de Guaratinguetá. Então, quando há essa divisão, quem perde é a população. Muito bem, candidato, de mais 8 segundos. Nossa, candidato. Acabou o tempo. Foi muito rápido, né? Acho que a gente conseguiu falar bem aqui de Guaratinguetá com o Regis Asmura, que como candidato do governo acaba sendo o foco, sim, das ações do governo em si, né? Candidato, a gente vai aqui já cronometrar esse 1 minuto entre a Bruna e o Edinho. O senhor vai ter 1 minuto, então vou pedir para o senhor falar naquela câmera ali com o eleitor de Guaratinguetá, que é o alvo de tudo isso, é o ponto mais importante de tudo isso. Então, 1 minuto. Vamos lá? Tudo certinho? À vontade. Bom, primeiro quero agradecer Guaratinguetá, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter chegado até aqui, né? 3 mandatos, não é fácil. Fui o vereador mais votado, 2 vezes vice-prefeito, assumi a prefeitura por 7 vezes, então estou preparado. Eu peço para vocês, assistam os debates, e pelos debates você consegue tirar a sua própria conclusão, né? Defendo os valores de família, sou contra banheiro unissex nas escolas, ideologia de gênero, e eu tenho coragem para continuar um mandato, 2 mandatos do prefeito Marcos Soliva, eu como vice-prefeito. E como eu disse, fizemos muitas coisas, muitas obras, mas ainda tem muito a fazer. Por isso eu preciso do seu apoio, preciso do seu voto, do voto da sua família. Né? Não acredite em tudo que você vê, especialmente pesquisas. A pesquisa é o nosso dia a dia, ouça as ruas, né? E eu venho pedir seu voto. Vote 22 para que a gente possa continuar aí o nosso trabalho pela nossa querida Guaratinguetá. Muito obrigado. Muito bem, a gente que agradece aqui a Regis Asmura, candidato à prefeitura de Guaratinguetá, mais um participante das nossas sabatinas. Lembrando que a sabatina continua, a sabatina do Jornal Atos continua amanhã, né? Com o candidato Breno Anaia de Cachoeira Paulista, e o próximo candidato de Guaratinguetá a participar da nossa sabatina é Thales Gaia no dia 25, certo? Thales, muito obrigado pela participação, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Claro, continue com essa entrevista, inclusive recortada lá nas nossas redes sociais também, distribuídas pelos nossos vários braços do Jornal Atos de informação.